Olá pessoal, então essa é a nossa quarta parte da nossa aula, né? Dessa nossa videoaula. E como eu disse para vocês que os protestantes lutaram por a bandeira protestante tinha 4 pontos, duas religiosas e 2 civis, né? As religiosas era a questão do cemitério e o casamento, né? Que eles chamariam de secularizar. E essa palavra secularizar significaria passar para o domínio do governo, do Estado, né? E outras 2 questões era a abolição da escravatura e também a implantação de um governo republicano. E é lógico que a Igreja Católica ela tinha dificuldade, porque até então era a religião oficial. E a República era uma herança. Nesse pacote viria, sem sombra de dúvida, a laicidade do Estado, que era uma cultura já implantada desde o século XVIII, lá na França, e com a República nos Estados Unidos, né? Então, ou seja, eram 2 experiências já amadurecidas, e que agora no Brasil, por conta dos liberais que viajaram para estar na França e vieram com essas ideias liberais para o Brasil, juntou também com os protestantes, que queriam um espaço maior no país, sendo pressionado pela Igreja oficial, né? Pela religião oficial, que era o catolicismo romano. Então eles levantaram a bandeira, os protestantes levantaram a bandeira. Apesar da questão do cemitério ser desde o começo do século XIX, né, com os primeiros imigrantes que chegaram ao Brasil, trazidos pelo Império Português, para poder trabalhar na primeira siderúrgica brasileira, e então questionava a questão do cemitério. Então, a partir dessa chegada de protestante, país onde o catolicismo não detinha a sua grande maioria, o que acontece então? Começaram a criar cemitérios de toda a nacionalidade, né? Ou de profissão, enfim. Então tinha o cemitério dos ingleses, o cemitério dos americanos, né? O cemitério dos protestantes, e aí cada um tinha um cemitério. Mas tinha também os livres pensadores, e também tinha os maçons, e também tinha os judeus. Para você ter uma ideia, até hoje os judeus têm o seu próprio cemitério, tá? O cemitério judaico é separado do cemitério de quem não é judeu, né? De outra nacionalidade. Então, desde o comecinho, esse debate de secularizar o cemitério foi uma bandeira dos protestantes e somado aos não católicos, judeus, maçons e pensadores durante toda a segunda metade do século XIX. É lógico que nessa discussão o protestantismo começa a ver uma oportunidade de ampliar o seu espaço, porque com a secularização do cemitério, com a secularização do casamento, o que acontece? Os protestantes também passam a ser contados, porque até então a população era contada a partir das fontes dos livros de casamento e de batismo da Igreja Católica. Então a população era contada a partir desses 2 livros. Só que ali não estava registrado o casamento protestante, não estava registrado o nascimento de protestante, não estava. Então a fatia de protestante no Brasil, que somava perto de 700 mil pessoas, eram invisíveis do país, eram invisíveis, né? É lógico que as demais pessoas, como os maçons, os judeus e os livres pensadores, engrossaram essa fileira para que a secularização tanto do cemitério tornasse realidade. A Igreja Católica, em especial depois de iniciado o processo de romanização, quando a Santa Sé tentou retomar o controle do catolicismo brasileiro, né, ela passou a exigir o seu direito de gerenciar os espaços sagrados. Então, ou seja, ela impõe ao Estado brasileiro, tá? Ela começa a exigir isso. E aí o espaço sagrado inclui-se os cemitérios, que eles tinham que ser respeitados. Então nesse cemitério não poderiam sepultar pessoas que não eram católicas, tá? Porque o cemitério no começo eram dentro das igrejas católicas. Depois, por um decreto imperial, ele houve uma alteração, uma mudança de dentro da igreja para fora do quintal dos fundos, tá? Você ainda vê hoje em cidades
não tem mais problemas, não tem mais esse preconceito, né? Os católicos, protestantes têm uma convivência muito pacífica, né? São unidos em várias instâncias do país, principalmente dos princípios fundamentais da fé cristã. Então não tem mais problema, mas ainda a cidade de Angra dos Reis, por exemplo, os cemitérios são atrás da igreja, né? Agora é pouco tempo que o governo construiu um hospital fora, na periferia da cidade, mas os cemitérios importantes são atrás da igreja católica, no centro da cidade, né? Até pouco tempo agora construíram a capela mortuária, onde as pessoas são veladas, né? E essa capela fica atrás da igreja matriz, lá na cidade de Angra dos Reis. Então você descobre que em várias partes do Brasil, por conta dessa sacralização exigida pela Igreja Católica a partir do Vaticano I, que ocorreu no final do século XIX, né, você descobre então que começam a surgir vários cemitérios de todas as estirpes, né, e isto as pessoas não se sentem confortáveis porque não eram contadas, eram invisíveis, né. Com isso o problema se agrava, levando as cidades a construir cemitérios públicos, fora dos espaços eclesiásticos. Em São Paulo, o cemitério dos protestantes, anexo ao cemitério da Consolação, começou a funcionar em 1858, para você ter uma ideia. Mesmo assim, em várias partes do Brasil, a dificuldade da prática continuaram a despeito do decreto de abril de 1863, que pretendia regulamentar o registro de casamento, nascimento e óbito de pessoas que professavam religiões diferentes da igreja oficial do Estado. Então vocês vejam que a pressão protestante, com a ajuda dos maçons, com a ajuda dos judeus, com a ajuda dos livres pensadores, começa então a ruir uma muralha que era o divisor, né? Que era o reconhecimento desse grupo que estava atuando no Brasil, os protestantes, os judeus, os livres pensadores e também os maçons. Os maçons, por exemplo, foram proibidos com o rompimento da Santa Sé com a maçonaria, então os maçons passam a ser discriminados, não podiam entrar na igreja, não podiam ser padrinho de batismo, de casamento, não podiam casar na igreja, então uma série de restrições foram criadas por conta de quem era maçom. Desde então, houve intenso debate na Câmara dos Deputados, no Senado do Império, resultando na aprovação em 1837, ou seja, 2 anos antes da proclamação da República, de uma lei secularizando os cemitérios. Então, a partir de 1887, os cemitérios passaram a ser cemitérios públicos estatais, né? Essa lei foi engavetada e somente se tornou uma imposição de Estado após o golpe, né? Após a implantação da República em novembro de 1889, com o decreto de número 510 de 1890, né? Então, ou seja, meses depois da República, então os cemitérios tornaram-se públicos, e aí todo mundo poderia ser sepultado, né? Porém, o fato de gerador da abertura do país para religiões acatólicas, ou seja, daqueles que não tinham profissão católica, se deve ao acordo diplomático celebrado entre Portugal e os ingleses após a vinda da família imperial para o Brasil em 1808. Então você descobre que lá em 1808 já havia essa liberdade, porém ela era escondida, né? Esse documento acabou refletindo na permissão dos súditos ingleses protestantes de praticar o seu culto no Brasil, e primeiro foi garantida a liberdade de reunião de crença, desde que fosse em casa de família ou a bordo dos navios estrangeiros atracados em portos brasileiros. Então a liberdade foi uma liberdade bem cerceada, mas aconteceu. Então nós tivemos essa liberdade, então a bandeira de liberdade, livre pensamento, de Estado laico, de estatização do cemitério, estatização do casamento, para todo mundo ter direito, essa bandeira é dos protestantes. Tá? Deus abençoe. Até a próxima semana.